estudar fora do país e os seus filhos têm essa vontade, e se além de estudar, eles também pudessem praticar um esporte que amam com a chance de integrar uma equipe internacional. Imagine iniciar uma carreira no basquete americano ou tentar uma vaga em um time de futebol europeu. Esse é o sonho de muitos jovens da nossa região e existe uma instituição em Portugal que está de olho nos talentos daqui. Falo da MVP Academy, localizada em Rio Maior, em Portugal. Com programas de ensino e treinamentos esportivos de alta qualidade, a academia ela foca no desenvolvimento de jovens entre 14 e 20 anos. O diferencial está no suporte completo para a integração em universidades europeias e norte-americanas. Mas como funciona em detalhes? Quem pode participar, quais as modalidades e como os pais podem ficar seguros de que seus filhos estão em boas mãos? Para responder essas e outras perguntas, eu converso agora com os sócios da MVP Academy. Mas primeiro, nós vamos falar com o Nuno Tavares, um dos fundadores da academia. Bom dia, Nuno. Seja bem-vindo à Rádio CBN. Bom dia, Jô. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. É um prazer, claro, estar aqui com vocês nesta manhã de sábado e para falar de um assunto que gostamos muito e que estamos muito envolvidos em duas áreas que estamos a trabalhar há muitos anos, que é a educação e desporto. Nuno, eu gostaria de começar sabendo como surgiu a ideia da MVP Academy, como tudo começou. Bom, Jô, tudo vem da minha experiência de vida pessoal e profissional. Desde muito cedo que decidi que o desporto, e em específico o basquetebol, seria aquilo que eu queria na minha vida. Comecei por joguei durante alguns anos, mas a minha paixão, mesmo enquanto jogava, sempre foi ser treinador. Nesse sentido, investi muito na minha vida em construir uma carreira profissional. Fui treinador profissional em 4 países, Portugal, Espanha, Itália e Estados Unidos, onde aprendi com as melhores escolas desportivas do mundo, não só em termos técnicos e táticos, mas também em termos de organização de estruturas, fossem em clubes da Europa ou universidades nos Estados Unidos. Isto também alimentou outra paixão profissional que tenho, que é construir estruturas desportivas e, nesse sentido, em 2008 criei a marca MVP, que começou por ser um evento de especialização de basquetebol para atletas de formação. Esse evento de 14 dias contínuos é o único evento na Europa com esse número de dias e é o mais antigo em Portugal, ainda em 2025 para o seu 17º ano consecutivo, sempre esgotado, com mais de 100 atletas. Com o passar dos anos comecei a organizar eventos MVP durante o ano e em 2019 já realizávamos 14 eventos, entre os quais desenvolvimento técnico, de lançamento, de arbitragens, de mini-basket, entre outros. A MVP Academy acaba por ser uma consequência dos anos de eventos, pois senti que em Portugal não existia uma estrutura profissional nas idades de formação, que tivesse um volume de treino, treinamos 12 vezes por semana, desenvolvendo áreas como a nutrição desportiva, a psicologia desportiva, a preparação física e o desenvolvimento académico. Assim surgiu a MVP Academy, que passado 6 anos já colocou 19 atletas nos Estados Unidos, com bolsas de estudo, e outros atletas em equipas profissionais pela Europa. Em 2025 decidimos abrir a outros esportes, como a natação e o futebol, dando a essas modalidades um acompanhamento 360 nas diferentes áreas que o basquetebol já tinha vindo a desenvolver. Neste momento temos 36 atletas de 6 países diferentes a viver, estudar e treinar em Rio Maior durante 10 meses. A empresa que gera esta estrutura é composta por 4 sócios, eu e mais 3, 2 portugueses e 2 brasileiros. O basquetebol deu uma oportunidade de conhecer o mundo e senti que havia e devia criar uma estrutura para dar oportunidade a jovens a tornar os seus sonhos realidade, crescer dentro e fora do campo. Isso é a essência da MVP Academy. E como acontece a busca por esses talentos? Além dos jovens portugueses, vocês têm estudantes atletas de outros países? Conta um pouquinho sobre essa experiência. Numa primeira fase, a MVP Academy íamos buscar talentos aos atletas que frequentavam os nossos eventos. Tal como disse anteriormente, fazíamos cerca de 14 eventos por ano. E então olhávamos para os atletas que participavam e tentávamos perceber qual eram aqueles que tinham o melhor perfil em termos desportivos e em termos pessoais para frequentar os primeiros anos da academia. Neste momento, os talentos já vêm ter connosco sem termos que procurar. Para a MVP Academy é importante criar uma estrutura onde podemos atrair atletas de Portugal, mas também fora de Portugal. E naturalmente isso tem acontecido, pois já tivemos atletas de países como Brasil, Angola, Suíça, Cabo Verde, Áustria, Canadá, entre outros. Estes atletas procuram que os ajudemos
a alcançar os seus sonhos, ou seja, atingir um nível profissional, seja em clubes, seja em universidades nos Estados Unidos, e temos um staff muito bem preparado para os ajudar. É importante referir que a escola tem um papel muito importante, pois o nosso grande foco é estender a carreira desportiva e académica ao mesmo tempo, ajudar os atletas a tirar cursos universitários e praticar a modalidade a um nível muito alto. Atletas como a Teresa Mbemba, a Diana Santos, a Leonor Ferreira, o Belchor Brito, o Sevoni, o Graciano Tonha, entre outros, que através da MVP Academy foram para os Estados Unidos com bolsa de estudo, estando a tirar um curso universitário gratuito e a jogar basquetebol a um nível já muito alto. Nuno, você tem experiência longa com esporte, né? Tanto em Portugal como nos Estados Unidos e também na Itália. Eu sei que para se destacar e ganhar uma projeção no esporte é preciso muita dedicação. Como lidam com essa questão, particularmente quando os atletas são muito jovens e ainda em formação? E como fica a saúde mental? É uma preocupação? Essa é uma excelente pergunta, Jô. Eu costumo dizer aos nossos atletas que o sucesso é uma maratona sem fim. Nunca sabemos quando acaba. E muitas vezes estes jovens podem estar muito perto, mas desistem. E é aí que a estrutura multidisciplinar que temos entra. O aluno-atleta é um puzzle de várias peças. Peças essas que existem dentro e fora do desporto. A MVP Academy desenvolve o aluno-atleta de uma forma 360 graus, ou seja, em vários componentes. Na parte esportiva, dando o basquetebol como exemplo, treinos só de lançamento, de técnica, posição em campo e de equipa. Na preparação física, na nutrição desportiva e na psicologia desportiva. Além disso, todo o apoio académico para termos sucesso tanto na escola como no desporto. A experiência de anos de academia é o que todas estas componentes são importantes, mas, no contexto social que estamos, a parte mental é o diferenciador. Termos um psicólogo desportivo a tempo inteiro dá-nos uma vantagem grande, pois não só faz acompanhamento individual, como está presente em todos os treinos e jogos, dando uma capacidade de avaliação de cada atleta mais detalhado, de modo a os ajudar como atletas e como jovens. E os pais, Nuno, como é a experiência de saber que o filho ou filha está longe para seguir esse sonho? Como costuma ficar e ser essa relação? É curioso eu perceber que neste processo todo, quem sofre mais ao início são os pais. Para nós a ligação com as famílias é muito importante, até porque não pretendemos substituir a família, mas sim ajudá-las neste processo de transição. É importante também referir que temos mais de 15 pessoas que trabalham diariamente na academia, em diferentes áreas, de modo a que o atleta se sinta apoiado em todos os momentos. O estar na MVP Academy não é apenas uma oportunidade de crescer na parte esportiva, mas, acima de tudo, em termos pessoais, desenvolvendo ferramentas fundamentais para o dia-a-dia e para toda a sua vida. Neste sentido, o dia de um atleta é preenchido de modo a que ele possa ter um horário compacto, tendo aulas durante a manhã, treinos à hora do almoço, aulas e ou sala de estudo e de apoio escolar durante a tarde, acabando com o treino coletivo. O dia começa às 7h30 da manhã e acaba às 9 da noite. Mas quando chegam a casa já tiveram escola, almoço, 2 a 3 treinos, apoio escolar, sessão de vídeo, psicologia e ou nutrição e jantar, regressando a casa com tudo feito e deixando tempo e espaço para fazer as coisas que gostam, como ler, conversar, ver TV ou videojogos. Para as famílias que estão longe, queremos reforçar que criamos um contexto de família onde os atletas possam sentir-se seguros, felizes e com vontade de aprender. E agora, para ampliar a nossa conversa, nós vamos chamar o Rodrigo Fioravante, que é outro sócio e também fundador da MVP Academy, que também fará parte desta troca de ideias e vai nos contar um pouco sobre os desafios e o apoio aos jovens atletas brasileiros. Bom dia, Rodrigo. Seja bem-vindo à Rádio CBN. Rodrigo, você é brasileiro e um dos sócios da MVP Academy. E eu queria saber quais são as principais diferenças que um estudante brasileiro sente ao chegar em Portugal. Bom dia, Jô. Obrigado pela oportunidade de estar aqui nessa manhã de sábado, com você e toda a sua audiência. Realmente, um aluno brasileiro que se muda para Portugal encontrará algumas diferenças, principalmente em termos de sistema educacional, cultura escolar e vida cotidiana. Nesse sentido, podemos destacar a duração do período escolar, que em Portugal é praticamente em período integral, com os alunos entrando pela manhã, almoçando na escola e terminando no meio da tarde. Outra grande diferença é que já no ensino médio, os alunos precisam escolher uma área de estudo,
como, por exemplo, ciências e tecnologia, ciências socioeconômicas ou artes visuais, línguas e humanidades. A própria língua portuguesa costuma nos causar grandes surpresas devido à diferença do português que se fala no Brasil e em Portugal. Mas, sem dúvida alguma, a língua, a proximidade cultural e o forte vínculo entre os países tornam Portugal o local, na minha opinião, de menor complexidade e dificuldade para adaptação. É certamente uma excelente escolha. Agora vamos à parte prática, né? Para morar e estudar em Portugal é necessário um visto. Além disso, é importante o planejamento financeiro e psicológico. Vocês oferecem apoio nessa parte e quanto custaria uma mensalidade, por exemplo, para um estudante atleta? Jô, planejamento é fundamental. Esse trabalho é feito desde o primeiro minuto que somos contactados e é um processo com passos obrigatórios. Começamos com o envio de todos os documentos informativos sobre o programa, tanto na parte geral como na parte financeira. O segundo passo é a marcação de uma reunião online, onde tiramos as primeiras dúvidas sobre as mais variadas questões, como escola, alojamento e alimentação. Após essas etapas, segue-se uma visita a Rio Maior e às nossas instalações. Mas caso não seja possível a presença do aluno e da família, temos vários vídeos sobre a cidade, a escola e a academia, de modo que as famílias tenham a maior informação possível sobre o programa. Somente após esses passos é que finalmente enviamos o contrato para ser lido e assinado. Com atletas estrangeiros, além de tudo isso, também fornecemos todo o apoio para a obtenção do visto. Não só fornecendo todos os documentos que as embaixadas requerem, como prestando auxílio à distância para a matrícula na escola. Já com relação às mensalidades, Jô, temos 4 planos para os atletas, do básico ao elite, que variam dos 850 aos 2.400 euros. Todos os nossos planos incluem alojamento, parte desportiva, preparação física, psicologia desportiva e apoio escolar, podendo variar conforme a adição de serviços como alimentação, nutrição, fisioterapia, apoio ao processo de entrada nas universidades norte-americanas, entre outros serviços. Rodrigo, vocês estão de olho nos talentos brasileiros e a região de Blumenau, aliás, toda Santa Catarina, de forma geral, é muito conectada ao esporte. Que aspectos vocês consideram nessa busca por talentos no Brasil? Então, Jô, todos nós sabemos que o Brasil é um país com vocação para o esporte. Isso está no DNA do povo brasileiro. O Brasil tem se mostrado, cada vez mais, um grande produtor de campeões olímpicos e mundiais, nas mais diversas modalidades, tanto no esporte individual como no coletivo. Se olharmos para Blumenau ou toda Santa Catarina, encontraremos exemplos de grandes desportistas de nível internacional. E para nos manter apenas nas modalidades esportivas que estamos oferecendo, podemos citar o Thiago Splitter no basquete, a Jerusa na natação e o Felipe Luiz no futebol. Estamos certos que seremos os próximos a encontrar os que irão dar seguimento a uma tradição de atletas de alto rendimento dessa região. E antes de tomar a decisão final, é possível a família visitar a sede ou até mesmo fazer uma videochamada para conhecer melhor o projeto e também as instalações? Claro que sim, Jô. Aliás, essa é uma sugestão que fazemos a todas as famílias que não conhecem a cidade e as nossas instalações. Visitar a residência, conhecer os pavilhões esportivos, a escola, as principais ruas e parques da cidade é importante para uma decisão mais tranquila. O ideal, claro, seria pessoalmente, mas também podemos combinar envio de vídeos ou um tour ao vivo em vídeo. Rodrigo, e quem está nos ouvindo e se interessou pela ideia de se tornar um estudante atleta, como que faz para entrar em contato? Para entrar em contato, Jô, basta enviar um e-mail para info@mvpacademy.pt ou no nosso site em www.mvpacademy.pt, onde tem um formulário de pré-inscrição. Também é importante seguir as nossas redes sociais para acompanhar o dia a dia dos atletas dos diferentes esportes. Muito obrigada, Rodrigo. Obrigada, Nuno. Adorei a nossa conversa. Foi ótimo conhecer melhor essa oportunidade transformadora na vida de crianças e jovens. Obrigada também para você que nos ouviu. E se tiver alguma dúvida ou quiser entrar em contato, o e-mail da MVP é o info@mvpacademy.pt. Repetindo,
info@mvpacademy.pt.